Dizem que no Nordeste existe um vilarejo que desapareceu sem deixar vestígio. Não houve grito, não houve luta, não houve rastro. Cerca de 70 pessoas simplesmente deixaram de existir da noite para o dia. Casas vazias, pratos ainda com comida, lampião aceso, um silêncio tão profundo que parecia vivo. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Uns culpam uma peste misteriosa. Outros, um culto antigo que abriu algo que não deveria ser tocado. Os mais belos, esses não falam, só fazem o sinal da cruz e mandam você esquecer o assunto. Mas eu não esqueci. E hoje, vou te contar o que realmente houve em Serra Negra. Uma história que o governo abafou, que a igreja teme e que, até hoje, atormenta os poucos sobreviventes. Se você continuar comigo, entenda que depois disso, você nunca mais vai olhar o sertão da mesma forma. E menos a cidade que o vento levou. Serra Negra ficava nos confins do sertão baiano, longe de tudo. Era um povoado pequeno, pacato, onde todo mundo se conhecia pelo nome e dividia o pão quando a seca apertava. O tipo de lugar onde a sombra de um mandacaru parece mais viva do que as próprias pessoas. Mas havia algo diferente ali. Uma prison. Há um peso no ar que ninguém conseguia explicar. Os pássaros evitavam voar sobre a serra. Os cachorros recusavam comer depois do pôr do sol. E as crianças sonhavam com o homem da Terra Vermelha. No começo, ninguém levava isso a sério. Sertão tem dessas coisas. O povo cria história para explicar o que não entende. Até que, numa noite de agosto, tudo começou. Segundo, reza a lenda que o primeiro sinal apareceu 3 dias antes do desaparecimento. O vento mudou. Não era o vento quente do sertão, era frio, quase cortante, como se viesse de lugar nenhum, e carregava um som, um murmúrio baixo, repetitivo, como alguém rezando ao contrário. As mulheres acenderam velas, os homens trancaram portas, mas o vento passava por todos os cantos, pelas telhas, pelas frestas, pelos olhos de quem fingia que não estava com medo. No segundo dia, apareceram os pés descalços marcados no chão rachado. Pés longos, magros, afundados como se pertencessem a alguém muito pesado ou muito vazio. Cada marca apontava para o centro do povoado, como se aquilo estivesse rondando. E no terceiro dia, a voz apareceu. Uma voz rouca, profunda, dizendo apenas: "Eu vou buscar o que é meu." Depois disso, ninguém mais teve paz. Foi só então que os mais velhos decidiram contar a verdade. Antes de Serra Negra existir, aquele território era evitado pelos povos antigos. Ali ficava a Grota do Ventre Seco, um lugar onde acreditavam morar uma entidade feita de barro e fome. Um ser sem rosto, sem forma certa, que copiava qualquer pessoa que olhasse para ele por tempo demais. Para mantê-lo preso, os antigos faziam oferendas na lua nova. Água, farinha, sal e silêncio absoluto. Mas, quando a modernidade chegou, ninguém deu atenção. Construíram casas, abriram ruas e esqueceram do pacto. O que estava preso acordou. 4. A noite que marcou o fim de Serra Negra chegou sem trovão, sem aviso, sem nuvem escura. O povo ranto conversou, apagou as lamparinas. A vida seguiu, mas à meia-noite, todas as portas se abriram ao mesmo tempo. Todos os moradores, homens, mulheres, crianças, saíram de suas casas, um por um, caminhando em silêncio, como se estivessem sendo chamados por alguém que só eles podiam ouvir. Uma testemunha, um velho viajante que dormia de passagem, contou o que viu. 70 pessoas caminhando em fila em direção ao mato. Sem emoção, sem vida no olhar, como se fossem bonecos puxados por cordas invisíveis. Ele tentou segui-los, mas quando chegou na Grota do Ventre Seco, não encontrou ninguém. Só o vento e marcas profundas no chão, como se algo enorme tivesse rastejado por ali. 2 dias depois,
A polícia apareceu. O governo mandou inspetores. A igreja enviou padres. Mas nenhum deles ficou mais do que algumas horas. Os relatórios oficiais diziam apenas local abandonado. População ausente. Não houve saqueamento. Não houve luta. Mas quem esteve lá jura que dentro das casas havia algo errado. Cadeiras viradas para a parede, quadros com os rostos riscados, pegadas de barro dentro das camas. E, no chão da igreja, uma frase escrita com terra fresca. Vocês olharam. Foi o suficiente para as autoridades fecharem o caso e enclausurarem a região. Hoje mapas mostram apenas uma mancha branca onde Serra Negra deveria estar. Mas a história não acabou. 30 anos depois, moradores de povoados vizinhos começaram a relatar aparições estranhas. Primeiro, vultos. Depois, pessoas caminhando no escuro. Pessoas que pareciam familiares demais. Um homem jurou ver sua mãe, menos morta desde o sumiço da cidade. Menos batendo na porta dele às 3 da manhã. Ela dizia: eu voltei. Me deixa entrar. Aqui está frio demais. Mas quando ele espiou pela janela, a mulher tinha os olhos ocos. E o corpo era feito de barro rachado. Outros afirmam que viram crianças rindo na beira da estrada, com a pele seca como terra. E que quando perceberam que estavam sendo observadas, desabavam no chão e viravam poeira. Os poucos que tiveram coragem de investigar dizem que a grota do Ventre Seco está mais funda. Como se algo tivesse saído de lá, ou ainda estivesse saindo de o sertão. Guarda histórias como a terra, guarda sementes. Mesmo queimadas, elas podem brotar de novo. E algumas nunca deveriam brotar. Serra Negra é um exemplo. Um alerta. Um lembrete de que o que foi esquecido nem sempre está morto. Alguns viajantes afirmam que, em noites sem lua, ainda dá para ver as antigas luzes do povoado, acesas no meio do nada. E se você parar para olhar, se você encarar por tempo demais, pode encontrar alguém olhando de volta, com um rosto parecido com o seu. Parecido demais. Se essa história te arrepiou, deixa o like agora mesmo. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo lendas como essa. E comenta aqui: eu ouvi o chamado de Serra Negra. Se você tiver coragem, claro. Se inscreve no canal, porque no próximo vídeo vou revelar a história proibida do povoado, onde o sol não nasce há 40 anos. E os moradores juram que a noite tem olhos. Até lá, não encare nada que se mexa devagar. E nunca ouça o vento sozinho.